Eu quero mostrar para você como você consegue otimizar as suas campanhas de Meta Ads, de tráfego pago, com todo o poder da inteligência artificial para avaliar todos os dados da tua campanha. É como se você tivesse um estrategista muito fera, muito bom, que tem um amplo conhecimento em algoritmo, em tráfego pago, com muita base de conhecimento, e você pudesse trocar ideia com essa pessoa, com esse estrategista. É isso que eu vou ensinar para você nesse vídeo. A gente vai extrair os dados da campanha e com os dados da campanha extraídos, eu montei toda uma estratégia, uma engenharia de prompt para que eu possa colocar isso dentro da inteligência artificial e a inteligência artificial começar a dizer para mim como estão os meus dados, o que está bom, o que está ruim, o que precisa melhorar, próximos passos para que eu possa evoluir, avançar ainda mais com aquela campanha e extrair muito mais resultado com base nessa análise que ela vai fazer junto comigo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Frederico Bittencourt, eu sou um dos sócios e donos da agência Invente Comunicação. A gente está há mais de 15 anos nesse mercado de marketing digital. Agora a gente está muito forte nesse universo de inteligência artificial. Lá no meu Instagram, que é @fredisfer, eu publico uma série de outros conteúdos mais práticos, mais rápidos. Então, se você não me segue por lá, já faz isso também. E esse assunto que eu estou trazendo aqui hoje, pessoal, é extremamente importante porque não, a inteligência artificial jamais vai substituir o nosso capital humano, a nossa análise, a nossa estratégia humana, mas sim, se você não utiliza a inteligência artificial a teu favor como gestor de tráfego, infelizmente você vai ficar para trás daqueles gestores que já estão utilizando toda a tecnologia a favor dessa construção conjunta. Homem mais inteligência artificial para que juntos a gente consiga extrair o melhor que a gente pode disso. Vamos lá então, pessoal, vamos para a prática e fiquem tranquilos que todos os materiais que eu utilizar aqui nesse vídeo eu vou deixar para que vocês possam utilizar aí a favor de vocês também. E, obviamente que, num primeiro momento, a gente já entra aqui numa campanha. Eu selecionei uma campanha aqui e nessa campanha o meu objetivo é geração de lead, tá? Então, ela é uma campanha de lead ads de um cliente que a gente tem aqui na agência e eu peguei ali um quarter, né, 4 meses, para que a gente possa solicitar que a inteligência artificial faça essas análises aqui com base nos dados que eu tô passando para ela. Se você tem uma campanha de vendas, se você tem uma campanha de engajamento, se você tem uma campanha de mensagem para WhatsApp, qualquer que seja a tua campanha, fica tranquilo que essa aula aqui vai servir para você entender também como você otimizar a tua campanha com base nessa leitura de dados que a gente vai fazer com a inteligência artificial e vai funcionar para qualquer objetivo de campanha que você está rodando, tá? Eu tive o cuidado de deixar essa estrutura pronta para qualquer campanha que você precise de ajuda para trocar essa ideia aí com a inteligência artificial e deixar a tua campanha muito melhor. Então, essa campanha aqui, primeiro de tudo, o que a gente precisa entender que a gente deve mensurar numa campanha de tráfego pago aqui do Meta Ads, tá? Eu coloquei aqui os principais indicadores que a gente analisa e depois, se precisar, a gente traz outros indicadores adicionais. Inclusive, eu treinei a inteligência artificial com esses prompts que eu vou deixar aqui para vocês, para que ela possa, se for o caso, solicitar esses dados para vocês, tá? Então, primeiro de tudo, a gente tem os resultados, sendo eles vendas, sendo eles conversas por WhatsApp iniciada ou até mesmo cadastro, custo por resultado, que é muito importante para a gente, qual foi o orçamento diário que eu configurei para essa campanha aqui, quanto que eu usei nesse período, quantas impressões e alcance eu tive com os meus anúncios para ele entender fadiga, estresse de criativo e tudo mais, tá? O meu CTR, a taxa de clique no link, tá? Então é um CTR de taxa de clique no link. O meu CPM, ou seja, quanto que eu paguei para aparecer para 1000 pessoas. O meu CPC, que é o meu custo por clique no link. A minha taxa de conversão, essa conta aqui de taxa de conversão, eu criei ela de forma personalizada aqui no Meta, porque para muitas situações ele não tem isso aqui calculado nativamente, mas é muito simples de você fazer. Você vai pegar o teu resultado e dividir pelos cliques no link. Se for WhatsApp, se for engajamento, se for campanha de lead ads. Resumindo, se você tem uma dessas 3 campanhas, você vai pegar o resultado, que era o objetivo da tua campanha, e dividir pelo clique do link, que o próprio Meta dá para você os cliques no link. Agora, se a ação de conversão acontece no teu site, ou seja, eu estou mensurando uma ação de conversão no meu site, ou então até uma venda dentro do meu site, você vai colocar ali a conversão, a venda, a conversão, dividido, daí não é pelo clique no link, tá? Daí é dividido por visualização de página. E feito isso, você seleciona ali que você quer um percentual e automaticamente você vai ter a taxa de conversão calculada aqui. Pode ser que fiquem dúvidas
técnicas sobre subir campanha no Meta e qualquer coisa do tipo. Então no final da aula eu vou deixar um curso 100% gratuito para você que você possa maratonar e entender tudo sobre Facebook Ads e Meta Ads. Gratuito, não precisa deixar nome, não precisa deixar e-mail, não precisa ver aula inaugural, nada, só maratonar. Então fica até o final do vídeo, se você tem dúvida em algum desses pontos, que com o curso você vai aprender tudo que se refere a Facebook Ads e Meta Ads. Daí aqui eu tenho os cliques no link, pra gente saber quantos cliques eu tive ali no link, tá? E eu tenho a frequência, que é importante, quantas vezes o meu anúncio apareceu pra mesma pessoa. Isso aqui vai dizer muito sobre se o meu anúncio está fadigado ou não. Se você precisa de alguma ajuda em função de toda essa estrutura, em função dos resultados que você tem, eu criei uma mentoria que se chama Domínio Digital, onde eu mesmo vou dividir tela com você e nós dois juntos vamos analisar toda a tua estrutura. Então, se você tem interesse, eu tô deixando aqui na tela um QR Code para você acessar a página da mentoria e conferir todos os detalhes, e também tô deixando aqui um link na descrição. Mas não perca tempo, porque como eu divido tela com você, as vagas são totalmente limitadas. Bom, como eu falei para vocês, agora a gente tá aqui na aba de campanha, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na parte de conjunto de anúncio e vai deixar todos os conjuntos aqui marcados e vamos vir aqui para a parte de anúncio e vamos deixar todos os anúncios marcados. Não vamos desmarcar nada, não vamos deixar nada desselecionado para que a gente tenha uma planilha completa de dados. E aí, basicamente, óbvio, aqui eu selecionei duas campanhas que são as campanhas que eu quero avaliar a performance. Você pode selecionar a campanha que você tem interesse, tá? E aí, quando eu fiz a seleção aqui, eu fiz um filtro para que o Meta mostrasse só o que eu tinha selecionado. Porque se eu clicar agora em exportar planilha, tá? Ele vai exportar somente a planilha com base nesses dados aqui. Se tivesse um monte de campanha aqui, ele exportaria dado de várias outras campanhas e daí a tua análise pode ficar misturada, bagunçada. Então você tem que selecionar apenas as campanhas que você quer e depois de selecionadas as campanhas que você quer, os conjuntos de anúncio e os anúncios você deixa todos porque obviamente você quer avaliar tudo o que aconteceu dentro daquelas campanhas. Aí a gente vem aqui em campanha, na parte de exportação e clica aqui ó, em exportar como CSV. Só que você vai exportar como CSV a planilha, tá? O CSV é uma planilha que ele vai exportar para você, a parte de campanha, a parte de conjunto de anúncio e a parte de anúncio. Então você vai exportar essas três tabelas, porque é isso que você vai oferecer para a inteligência artificial para ela avaliar toda essa estrutura para você e dividir o que é interessante ser feito em cada etapa. Ó, então só mostrando para vocês, eu tenho as três planilhas aqui que foram exportadas e o próprio Meta já me dá um nome ali, ó, né? Ele coloca ali que essa aqui é a planilha de anúncio, essa aqui é a planilha de campanha e essa aqui é a planilha de conjunto de anúncio. Tá? E coloca, inclusive, um intervalo de tempo. Então, você não precisa nem renomear isso, porque quando você oferecer isso para a inteligência artificial com o prompt que eu criei, e vou passar aqui para você durante o vídeo, a inteligência artificial automaticamente vai entender como ela deve analisar cada planilha. Bom, agora a gente vem aqui para uma inteligência artificial generativa. Eu gosto muito de utilizar o ChatGPT para esse tipo de análise, ok? O Gemini eu acho mais criativo, então os produtos do Google eu utilizo muito para a parte de criação de conteúdo, copy, e essa parte mais técnica, essa parte mais analítica, eu ainda prefiro utilizar o ChatGPT. Caso você queira utilizar qualquer outra inteligência artificial generativa, não tem problema, a tua entrega ela ainda vai ser de muita qualidade. Mas se você quiser seguir como eu aqui no ChatGPT, com certeza absoluta, eu já testei, já validei, o ChatGPT tem uma entrega muito top. E o que você vai fazer? Você vai copiar o prompt que eu estou deixando para você aqui na descrição do vídeo, que eu acabei de copiar aqui, e este prompt vai estar marcado ali em vermelho os campos que você vai precisar preencher manualmente. Mas basicamente são 3 ou 4 campos ali que você vai dizer quem é o cliente, qual que é o objetivo da campanha, você vai dar alguns detalhezinhos ali que vão informar para a inteligência artificial um pouco mais sobre o cliente que está sendo avaliado. E todo esse restante aqui tem uma engenharia de prompt muito absurda, aprimorada por mim por muito tempo. Eu fui aprimorando esse prompt aqui para que essa análise fique muito top. E aí o que você vai fazer além disso? Você vai subir as 3 planilhas antes de enviar esse prompt. Então você vai clicar aqui no sinalzinho de mais, vai adicionar arquivo e vai procurar os arquivos do teu computador. Eu adicionei aqui as 3 planilhas que eu mostrei para vocês, coloquei aquele prompt e agora eu vou enviar para a gente ver o que vai acontecer, para a gente analisar juntos aqui qual é a situação que ele vai me entregar e vocês vão ver eu na prática interagindo com ela a partir de agora. Então ela vai me fazer uma primeira entrega e aí com base nessa primeira entrega eu tenho um analista de tráfego pago totalmente montado para mim aqui, tá? Para que eu possa conversar com ele e
juntos a gente possa discutir, fazer um brainstorm e começar a melhorar a campanha de uma forma muito top. Se você está curtindo aqui o vídeo, já senta o dedo no like, porque isso é muito importante. A gente entende que o conteúdo tá top, tá relevante para você. Se o botão de hype aparecer, já esmaga o hype. Vocês não têm ideia de quanto isso ajuda o nosso canal. E se alguém que você conhece precisa ter acesso a esse conteúdo, já compartilha com essa pessoa. Olha só, pessoal, enquanto ele vai raciocinando aqui, ele começa a considerar tudo que está solicitado ali no prompt, ó. Ele começa a, inclusive, durante o raciocínio dele, mostrar para mim o que ele está fazendo, o que ele está calculando, quais são os fatores que ele está avaliando. Inclusive, normalmente, quando a gente pede alguma coisa aqui para o ChatGPT, a resposta é bem mais rápida. Vejam o quanto que leva de tempo aqui para ele poder fazer o cálculo, entregar para mim toda a inteligência, toda a performance que eu preciso. Então, ele fica calculando aqui, ó, tá analisando todas as planilhas, está fazendo uma baita de uma análise, e isso aqui vai ser uma entrega muito absurda para que a gente possa melhorar muito os nossos resultados. Olha só, pessoal, ele pensou por 2 minutos e 53 segundos, então é uma análise bem minuciosa. E aí, aqui que ele me trouxe aqui com essa entrega inicial que a gente teve. Fiquem até o final do vídeo, porque vocês vão ver eu interagindo com ele. Então, não é só... Por isso que eu disse que o capital humano é muito importante. Não é só ver o que ele está escrevendo aqui e simplesmente não fazer mais nada, tá? A gente vai sair com um plano prático dessa aula para, na prática, a gente melhorar a campanha com um cronograma definido, tá? Mas o que ele traz aqui, ó? Ele traz um resumo executivo e daí ele me diz tudo o que aconteceu. Ele me traz um diagnóstico de gargalo, tá? A regra dos 80-20, ou seja, quais são os 20% que realmente estão funcionando para mim e 80% daquilo que talvez não esteja me ajudando, tá? Aí ele traz para mim isso separado por estrutura, campanha, conjunto de anúncio, olha... Meu, isso aqui é muito absurdo, tá? Se o gestor de tráfego não está utilizando a inteligência artificial a favor dele, ele vai ficar para trás, não tem jeito, tá? Aqui ele me traz os vencedores e qual é o padrão de sucesso, por que os vencedores são vencedores, o que está acontecendo ali, que eu tô com alguns ativos que estão performando melhor, ok? Aí ele me traz um plano de ação, tá? Os próximos passos, o que eu deveria fazer para que eu melhorasse, ajustasse ainda mais a minha campanha. E aqui tá algo para mim que é a melhor parte de todas desse prompt que eu criei, tá? Ele começa a me fazer perguntas para que ele possa melhorar a auditoria dele e, se ele tiver alguma suposição, ele sanar essa dúvida dele. Então aqui ele já começa a querer entender um pouco mais e trocar ideia com você. Ele tá treinado para isso. Então você vai ler as perguntas aqui, vai ver se faz sentido responder alguma pergunta ali para ele ou não. E se não fizer sentido, você vai começar a trazer perguntas, dúvidas em relação a tudo isso que ele te trouxe. E eu vou mostrar agora para vocês como que a gente faz isso. Pessoal, antes da gente seguir para essa parte de interação ali com a inteligência artificial, eu quero dar um recado importante, porque muitas pessoas estão sofrendo aí com bloqueios, com suspensões. A gente tem recebido muito esse tipo de comentário aqui no canal e é muito importante para que você consiga lidar com isso da melhor forma, que você utilize o multilogin. Se você tem uma conta, leva um bloqueio nela e você tem outros clientes que você está acessando do mesmo computador, uma conta que seja bloqueada pode cadenciar bloqueio em todas as outras contas e isso vai ser um transtorno para você. Você pode perder até o teu perfil que você usa para fazer gestão de tráfego. Então hoje para mim já não é mais uma opção usar ou não um sistema de contingência. E necessariamente para você ter um bom sistema de contingência, você tem que utilizar um multilogin. Aqui na Invente a gente utiliza a Dolphin há muitos anos, o pessoal é muito parceiro nosso e é por isso que a gente indica o serviço deles. E para complementar essa minha indicação, eu vou deixar um vídeo na descrição aqui para que você depois confira tudo sobre contingência. Um vídeo completo onde você vai entender como estruturar a tua contingência, é a melhor forma de você poder trabalhar nesse tipo de situação. Então, como eu comentei com vocês, essa parte é muito legal, porque olha só, qual foi a ideia que eu tive, tá? Eu queria entender se os meus dados, eles estavam equiparados com os dados do mercado, do meu mercado. Então, como eu tô falando aqui, esse cliente que eu subi é uma construtora aqui, o foco dela é apartamento de alto padrão na cidade de Curitiba, eu peguei e escrevi aqui para a inteligência artificial que a gente treinou. Consegue fazer uma análise dos concorrentes e me dizer quais seriam métricas ideais? Meu segmento é de construção na planta de apartamento de alto padrão em Curitiba e região, apartamentos na planta com um valor de metro quadrado perto de R$18 mil. Então aqui eu também posicionei um pouco sobre o perfil da própria construtora, do próprio cliente. Então aqui eu reforcei o meu posicionamento para ele que ele possa fazer uma análise de mercado e me dizer se as minhas métricas estão na
na média desse mercado, acima, abaixo, como que eu tô perante os meus concorrentes. Vamos ver o que ele vai me dizer aqui. Enquanto ele processa essa informação, se você não deixou o like, já senta o dedo no like aqui e ainda tem mais situações aqui que eu quero mostrar para vocês na prática. Mas olha só, ele tá pesquisando os meus concorrentes aqui, ele tá fazendo todo um benchmark aqui de anúncio, de meta, ele tem ferramentas que ele consegue analisar para saber como que esses caras estão anunciando e valores, médias de mercado, isso é muito top, tá? É algo que até anos atrás, a gente levaria dias para fazer esse tipo de análise e agora só com essa interação aqui a gente já consegue chegar lá. Mas o importante aqui, pessoal, é que vocês entendam que eu tô trazendo alguns padrões de pergunta aqui pra gente interagir com a inteligência artificial, mas você depois pode adaptar essas perguntas às tuas necessidades. Você pode fazer pergunta aqui para entender que tipo de necessidade você precisa resolver. Depois da análise que ele fez de concorrente, ele me traz aqui, ó, quais são os meus principais concorrentes, tá? Plaenge, GT Building, Construtora Laguna. Cara, esses são os meus principais concorrentes desse cliente aqui. Literalmente são os 3 principais concorrentes. Eu não passei nada para ele e ele acertou em cheio, tá? Obviamente por quê? Porque ele faz pesquisas, tá? Ele verifica em vários sites quais são os dados que ele precisa coletar. E aí ele me coloca aqui, ó, como que esses concorrentes costumam vender no Meta, médias ideais de Meta Ads no seu segmento, tá? E aí ele me traz quais são as médias, ok? E uma série de outros dados, de outras análises que ele faz aqui em relação aos meus concorrentes, tá? E aí eu fui já fazendo algumas perguntas aqui para ficar mais dinâmica a aula, o vídeo, ok? Mas vocês podem fazer isso tudo na prática também aí, ó. Consegue criar uma tabela das minhas métricas, os meus dados e ao lado um comparativo com o cenário ideal que devo buscar? Isso tudo eu fui pensando aqui, fui tendo dúvidas e fui pensando e eu tô falando isso para vocês entenderem, como eu já reforcei aqui, que não tem um padrão. A partir de agora, você como gestor de tráfego vai começar a discutir com a inteligência artificial que já está treinada aqui para o teu negócio, quais são as dúvidas que você tem e o que você deve fazer para melhorar a tua campanha, tá? E olha só, ele me trouxe qual que é a métrica, qual que é o meu resultado, qual que é o cenário ideal, qual que é o status e o que eu devo fazer para melhorar aquela métrica, tá? Então meu CPA, tá? Ele é bom, mas ele pode ser ajustável. Ok? E aí ele me fala o que eu devo fazer. Tem outros dados meus aqui que são saudáveis. E aí, ok. Tem um dado meu aqui que tá ruim, taxa de conversão. Eu tenho uma taxa de conversão de 4 e o ideal aqui seria de 8 para cima. E aí ele me diz o que tá acontecendo, tá? E me dá uma leitura estratégica. E aí eu perguntei para ele, traga um plano estratégico com sugestões para implementarmos e buscarmos as melhorias. E aí ele me traz aqui todo um plano estratégico. Fase 1, tá? E tudo que eu devo fazer. Fase 2, tudo que eu devo fazer, fase 3, tudo que eu devo fazer, fase 4, fase 5 e meta para os próximos 60 dias e plano de execução de 30 dias. Como que eu devo fazer na semana 1, 2, 3 e 4? E ele sempre vai vir com pergunta estratégica. Se você quiser, você pode ficar conversando com ele aqui até você extrair o máximo que você pode extrair, mas a hora que você entender que você já tem o que você precisa, você pode fechar aqui o processo e ir para a prática para implementar todos esses ajustes e é impossível que a tua campanha não melhore exponencialmente o resultado dela. Pessoal, esse é um conteúdo que só está em curso pago e olha lá, porque nem nos cursos pagos que eu estou fazendo, eu estou encontrando esse nível de conteúdo aqui. Então, já senta o dedo no like, já segue o canal aqui para não perder nenhum tipo de conteúdo. Esse é o nosso objetivo. A gente vai começar a trazer muito esse universo de inteligência artificial e tráfego pago, porque esse já é o presente e é cada vez mais o futuro. Para você estar a par de tudo isso, você tem que seguir o nosso canal aqui e acompanhar os nossos conteúdos todas as semanas. Como eu prometi para você, eu vou deixar aqui ao lado um curso 100% completo de Meta Ads para você maratonar e sair fera aí desse curso. Lembrando que todas as semanas a gente tem conteúdo novo. Eu espero você no próximo conteúdo. Grande abraço!